Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle, administradora do Instagram Bel Leitura ou Belle Leitura, como preferir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro incrível, famosíssimo Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de romance, se você gosta de livro clássico, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de vlogs de leitura, de resenha literária, de tags literárias, se inscreve no canal, porque toda sexta-feira, ao 12h30, eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, então, sem mais enrolação, vamos logo para o livro, né? Orgulho e Preconceito foi escrito pela famosíssima escritora Jane Austen e foi publicado no ano de 1813. O livro ele vai nos contar basicamente a história de amor entre a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. A Elizabeth Bennet, ela é a segunda filha do casal Bennet, né, do Sr. e da Sra. Bennet, de 5 filhas. Então a mãe dela teve 5 meninas e a mãe dela é desesperada porque ela não teve nenhum menino. Então assim, ela não tem quem herdar a casa. E aí ela é desesperada pra casar as filhas, mas ela assim, ela é desesperada mesmo. Ela vende as filhas dela como se fossem objetos mesmo, o que era comum na época e é o que a Elizabeth acha ridículo. Bom, a história vai começar com um belo dia em que uma família muito rica, a família Bingley, acho que é assim, vai... Gente, eu esqueci o nome de província das cidades, porque, olha, eu sou muito ruim com nomes, tá? Bom, a família Bingley vai se hospedar perto lá da província delas e a senhora Bennet tenta convencer o Sr. Bennet a vender a filha dela mais velha, a Jane. Que, segundo a mãe, a Jane é uma mulher muito bonita, ela é a mais bonita da província. A mãe dela, assim, é muito convencida. Muito. Nossa, a mãe dela é insuportável. Sendo que a Jane, ela é muito bonita mesmo, pelo que descrevem, mas ela tem uma beleza interior muito melhor, porque a Jane, ela é tão boa que ela não consegue ver maldade no mundo, gente. Então, assim, é uma personagem incrível e que a mãe dela só liga pra beleza dela pra vendê-la pra casar com um cara rico. Bom, o Sr. Bennet vai vender a filha, né, basicamente, vai fazer lá a propaganda da filha, e o Sr. Bingley até se interessa por ela, e em um baile que tem, um baile público, ele chama a Jane pra dançar e eles dançam e a mãe dela fica louca. Nossa, e eles dançam acho que 3 vezes e a mãe dela fica fazendo propaganda. Ele dançou 3 vezes com a minha filha. Olha, eles vão casar. Então, tipo assim, o cara dançou com ela, nem falou direito com ela e ela já estava vendendo que a filha dela ia casar com um cara muito rico. E a mãe das meninas, a senhora Bennet, ela tem muito isso. Ela fica se exibindo. Pra ela, ela tem que se exibir. Ela só está bem quando ela está se exibindo. E aí ela fica exibindo as filhas, exibindo que as filhas são bonitas, exibindo que as filhas são prendadas, que a filha sabe cantar. E principalmente quando as filhas estão perto de casar, como no caso da Jane, ficou exibindo que a filha ia se casar com o Sr. Bingley. Além disso, ela ainda esnoba a filha dos outros. Então a gente vai ter outra personagem aqui, a Charlotte, que é amiga da Elizabeth. E ela vai, nossa, gente, a mãe a senhora Bennet vai esculachar essa menina. Coitada, não fez nada pra senhora Bennet. Tipo, por pura dor de cotovelo. O Sr. Bingley e a Jane se conhecem um pouco no meio dessas danças. E aí a mãe dela enche o saco pra ela ir visitar o Sr. Bingley, independente do tempo, e manda ir a cavalo. Nesse meio tempo, ela pega uma chuva e fica resfriada. Então ela tem que ficar um tempo lá na casa deles para se recuperar, porque o Sr. Bingley conhece a condição financeira da família, que não é muito boa, né? A família ela não é muito rica, mas também não é miserável, assim, não passa necessidade. É uma família que hoje seria considerado classe média. E ele pede pra ela ficar lá até ela se recuperar. E a mãe dela fica muito feliz, ela não tá nem aí que a filha está doente e que naquela época a gente resfriado matava. A senhora Bennet não tá basicamente nem aí, assim, ela faz um drama, ai, minha filha é resfriada, mas pelo menos ela está resfriada lá na casa dos Bingleys, e aí ela vai poder conquistar o Sr. Bingley. E aí a Elizabeth fica preocupada de fato com a irmã e vai até a casa dos Bingley, onde está o Sr. Darcy, né? O Sr. Darcy chegou com o Sr. Bingley na província, mas, assim, ele era muito arrogante no começo, a Elizabeth não gostava dele, ninguém gostava dele, todo mundo achava ele snob porque ele não queria dançar com ninguém, então elas achavam que ele se achava demais porque achava que ninguém era pária pra dançar com ele, porque elas não pertenciam à mesma classe social, e tem muito isso nesse livro. A classe social, nessa época, marcava muito os relacionamentos. A Elizabeth vai lá pra casa dos Bingley, onde ela vai ter mais contato com o Sr. Darcy, com a senhorita Bingley e com o Sr. Bingley, né?
E a senhorita Bling, gente, ela é insuportável também. Ela fala muito mal da Elizabeth e da irmã dela porque elas são de classes inferiores. Então, ela fica falando que a Elizabeth não tem modos, fica chamando de feia pra afrontar o Sr. Darcy. Porque a senhorita Bingley, ela tem um crush no Sr. Darcy. E ela percebe que o Sr. Darcy reparou na Elizabeth. Então, ela fica com muito ciúme e fica provocando ele até ele assumir que a Elizabeth é bonita, que ele acha ela bonita, tipo, e a menina fica se sentindo mal. Então ela fica pressionando o cara pra se sentir mal, pra, tipo, ter certeza de que ele não tinha interesse nela. Bom, a senhorita Bingley, gente, ela é insuportável também. O que esse livro tem é personagem insuportável. Se Jane Austen sabia escrever alguma coisa, era personagem insuportável. Então, durante esse tempo, né, que a Elizabeth passou na casa dos Bingleys, ela meio que se aproximou um pouquinho do Sr. Darcy e ela afrontava ele, ela questionava ele. E ela não queria dar a ele o que ele queria. Diferente da senhorita Bingley, que, nossa senhora, se o cara falar, traz aqui uma nave espacial, a menina traria, assim, pra ele. Isso também chamou a atenção do Sr. Darcy. Bom, passado um tempo, a mãe vai visitar a casa dos Bingleys e visitar as filhas que estavam lá, junto com as outras 3 filhas, né? E, gente, aquela cena, assim, dá uma vergonha alheia, porque a mãe dela fica vendendo que, nossa, que a província é muito boa, e, tipo assim, ela não entende o que eles estão querendo dizer, ela fica vendendo as filhas. Ela tá tão focada em vender as filhas, em fazer com que eles fiquem ali, que ela nem presta atenção no que tá acontecendo, assim. E isso dá um meio que afasta, né, as pessoas. A mãe delas é muito inconveniente, gente. Assim, ela é muito inconveniente, ela é insuportável. Pra ela, não importa se a filha tá morrendo, o que importa é casar as filhas. E eu entendo em partes, é uma coisa que a gente vê a crítica, é uma crítica bem nítida que a Jane Austen deixou. E que eu até entendo, porque naquela época, se a mulher não casasse, ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito a comprar uma casa, ela não tinha renda nenhuma. Então, assim, se a mulher ela não casasse, ela basicamente ia pra rua depois que o pai morresse. Então, era muito necessário, sim, que as filhas casassem. Mas era tão necessário que a Jane Austen deixou, tipo, no extremo, sabe? A filha tá morrendo perto do casamento, é melhor que ela morra perto do casamento do que fique viva sem casar. Então, assim, é uma coisa muito bizarra. Era uma coisa muito triste e que a Jane Austen deixou bem claro aqui nesse livro. Passado isso, né, então depois que a mãe vai visitar, todas elas voltam para casa e a família Bingley com o Sr. Darcy viajam para Londres e a senhorita Bingley deixa uma carta para Jane falando que eles não iam voltar mais, que o irmão dela talvez não se interessasse muito por ela. E a mãe das meninas entra em desespero, assim, a princípio nem falou que eles nunca mais iam voltar. Mas a mãe delas já entrou em desespero porque ela vendeu pra todo mundo que a Jane ia casar com o Sr. Bingley, né? Então, imagina o mico. Tá. Passado isso, a história começa a se desenvolver de novo. E aí vai visitar a família, o Sr. Collins, né? Que vai ser o herdeiro da casa, porque ele é primo das meninas, então ele vai ser o herdeiro por conta, né, de que é um homem e precisa ser homem pra herdar. E aí ele vai lá conversar sobre a propriedade com o pai, né, das meninas, com o Sr. Bennet. E ele vai propor a Elizabeth em casamento ali. E a Elizabeth vai recusar e a mãe dela vai ficar louca, porque, nossa senhora, minha filha recusou um pedido de casamento, e como assim se recusa pedido de casamento? E a mãe dela vai falar que assim, que ela prefere que a Elizabeth morra do que se recuse um pedido de casamento. E aí depois elas vão discutir e a Elizabeth, ela tá determinada a não casar com ele, ela prefere que a mãe dela vire as costas pra ela do que casar com o Sr. Collins. E o pai dela vai ficar do lado dela, né? E aí a gente já vai ver o traço da Elizabeth de que ela acredita muito no casamento por amor. O que naquela época era um pensamento revolucionário, porque as meninas, elas estavam tão preocupadas em casar pra não ficarem na rua que não importava quem fosse que casasse com elas. E aí a mãe dela, né, basicamente ela tava com 2 filhas, né, ela começou a se exibir que ela tinha 2 filhas pra casar, né, que iam casar, e agora as 2 estão longe de novo de casar, né. A Elizabeth porque recusou o pedido de casamento e a Jane porque depois eles descobrem que a família Bingley não pretende mais voltar para aquela província. E aí o Sr. Collins, com o ego de macho ferido, vai pedir em casamento a Charlotte, a senhorita Lucas. A Charlotte é amiga da Elizabeth, e ela vai aceitar. E aí a mãe dela, gente, a mãe das meninas, a senhora Bennet, começa a ter uma crise. E fala, nossa, mas aquela menina é tão feia, ela é tão desengonçada, as minhas filhas são tão melhores. E ai, gente, é sério, essa mulher é insuportável. Aí eles vão casar. E depois de um tempo, eles vão chamar a Elizabeth pra conhecer a casa deles, né? Pra conhecer lá. Porque a Charlotte era amiga da Elizabeth. A Elizabeth vai. E naquela viagem, ela encontra com a senhora, a Lady Catherine.
ela encontra com a Lady Catherine. E, gente, a Lady Catherine é outra insuportável. Ela é basicamente a mãe da Elizabeth rica, que ela se acha no direito de se intrometer na vida dos outros porque ela é rica. Então ela acha que ela tem direito de se intrometer na educação da Elizabeth, de se intrometer nas coisas que a Elizabeth pensa. Ela é simplesmente insuportável. Mas vai durar pouco tempo, depois ela volta pra casa dela. Nisso, a Jane tá em Londres. Nessa viagem, ela descobriu uma coisa, assim, muito impactante, uma coisa que mudou completamente o destino da Jane e que ela fica muito brava. Enfim, ela volta pra província dela, pistola. E depois de um tempo, ela viaja com os tios pra outro lugar, que eu não lembro o nome, gente, eu sou muito ruim com o nome de lugar. Ela viaja para outro lugar e nesse lugar eles vão visitar uma propriedade muito famosa, uma propriedade muito chique, muito fina, que a casa é tão fina que ela é aberta para visitas, né? Que é a casa do Sr. Darcy. E aí o Sr. Darcy ia chegar apenas no dia seguinte, né? Então eles foram visitar quando o Sr. Darcy não estava em casa. No meio dessa viagem acontece uma catástrofe que ela precisa urgentemente voltar para a casa dela, porque aconteceu uma coisa muito, muito grave. E aí os tios precisam voltar também. Aí o tio tem que se unir ao pai dela, da Elizabeth, pra consertar essa cagada que aconteceu. Porque, sério, aconteceu uma coisa assim que eu fiquei, Jesus amado. Resolvem as coisas e o Sr. Darcy e o Sr. Bingley voltam pra província. É basicamente assim, eu dei uma bela resumida, uma bela enxugada no livro. E agora eu vou falar basicamente o que eu achei. Gente, vai ser muito difícil ver outro romance de época sem problematizar. Porque esse livro aqui, ele é muito crítico. As coisas que eram comuns nessa época, né? Assédio contra a mulher, casar por conveniência, é muito criticado aqui. Então dá pra ver que não é uma coisa romantizada que nem acontece nos livros de épocas atuais. A Jane Austen, ela critica muito o sistema da época. E, tipo assim, tudo que dá pra ser problematizado, ela problematiza, ela critica. E eu acho que, lendo isso, os romances de época pareceram muito romantizados, muito maquiados do que realmente era. Porque lembrando, gente, a Jane Austen, ela tá aqui com um lugar de fala dela. Ela é uma mulher, ela foi uma mulher no século XIX realmente, e ela não acha bonito ter que casar por conveniência. Ela não acha bonito um homem assediar uma mulher achando que ele é dono dela. Ela não acha isso bonito, enquanto no outro, né? Enquanto nos outros romances de época escritos atualmente, é uma coisa linda, é uma coisa legal, é uma coisa boa. Então, assim, gente, dá pra perceber como que a Jane Austen é crítica aqui, gente. Ela é extremamente crítica. É um livro, assim, que conquistou e não tem nada romantizado, é tudo muito cru. Então, assim, o livro não precisou ter nenhuma cena, assim, de afeto mesmo pra gente sentir a paixão que um personagem sentia pelo outro. Os personagens são muito bem desenvolvidos, gente. Todos os personagens, tipo os primários, os secundários, todo mundo que aqui é citado é desenvolvido. Não é, tipo, simplesmente vamos jogar ele pra história aqui e pronto. O título, Orgulho e Preconceito, ele faz jus a todos os personagens desse livro. Todos os personagens desse livro são marcados pelo orgulho e pelo preconceito. E ela vai falar como o orgulho e o preconceito, eles atrapalham nas relações das pessoas. Gente, é simplesmente 5 estrelas favoritadas, assim. É um livro maravilhoso que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é muito mais que um livro de romance, gente. É um livro, assim, que é um tapa na nossa cara, principalmente nos romances de época atuais. Essa foi a resenha enorme do Orgulho e Preconceito. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar acompanhando as nossas resenhas. É isso, um beijo e até a próxima!